dia, boa tarde, boa noite, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de transmissão das membranas celulares. Mecanismos de transmissão, transporte, que as membranas celulares realizam. Mas antes de entrar nesse tópico, vamos relembrar um pouquinho sobre o que são as membranas celulares. As membranas celulares, elas possuem a mesma constituição, isso é importante justamente para o transporte e para a comunicação celular. Por quê? Se todas as membranas fossem diferentes, haveria mais gasto de energia. Então essa é a importância da constituição delas ser a mesma. A constituição das membranas celulares é principalmente de lipídios, proteínas, glicolipídios, glicoproteínas, também há glicídios e colesterol. Os lipídios, principais lipídios, são fosfolipídios e esfingolipídios. Os fosfolipídios, compõem a maior parte da camada, porque é uma bicamada fosfolipídica, então eles compõem a maior parte da camada. O fosfolipídio, ele possui uma parte que é apolar, que é hidrofóbica, não gosta de água, e uma parte polar, hidrofílica, ela gosta de água. Os glicídios não são nada mais, nada menos que açúcares. Eles formam os glicocálices que atuam na proteção, reconhecimento celular. Eles também atraem cátions. Eles possuem propriedades enzimáticas, de enzimas, de quebrar ou juntar substâncias. Também há o sistema ABO, que não é nada mais, nada menos que o reconhecimento de proteínas a partir de suas hemácias. O colesterol, ele dá a aderência à membrana. Algumas características das membranas celulares são a proteção contra agentes infecciosos. Elas envolvem a célula, para fazer essa, diferenciação. E também, que é o objeto de estudo deste vídeo, a permeabilidade seletiva. Ela escolhe o que entra e o que sai. E nós vamos ver no vídeo de hoje como isso ocorre. O transporte de substâncias são divididos em passivo e ativo. Hoje eu vou explicar o passivo. O passivo é dividido em 3 tipos: o por difusão simples, o por difusão facilitada e a osmose. A difusão simples, o soluto passa pela bicamada fosfolipídica sem nenhum tipo de interrupção, por isso é chamada simples. E ele passa sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Na difusão facilitada, as moléculas são maiores, por isso que ele não passa pela bicamada fosfolipídica, mas ele passa por ajuda de proteínas. E ele passa sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose, não é o soluto que passa, mas sim o solvente. Ele vai passar por uma membrana. Agora eu vou dar um exemplo de osmose. Um exemplo de osmose é quando você pega uma lesma e você joga sal por cima dela. Como dentro dela tem muita água, ela vai para fora. Ela vai sempre para onde tem mais soluto, para fora, onde está jogado o sal. Então, essa lesma fica desidratada e ela fica achatada, e por isso ela morre. Como havíamos falado, existem algumas proteínas presentes na bicamada fosfolipídica, e elas são transmembranárias e periféricas, e neste momento veremos um pouquinho de cada uma. Agora vamos falar sobre o tipo de proteína que auxilia no transporte de substâncias. No caso, a proteína transmembranária. Esse tipo de proteína atravessa a bicamada lipídica lado a lado, como podemos ver na imagem. Esse tipo de proteína, ele também é conhecido como proteína integral, que é como se ele estivesse integrado em toda a membrana. Existe uma diferença entre os proteínas transmembranárias e a proteína periférica. Essa diferença é que as proteínas transmembranárias são realmente presas dentro da membrana e são muito difíceis de remover. Existem 2 tipos de proteínas que são extremamente importantes, porque elas são encontradas em toda a célula e ajudam a manter o seu equilíbrio. Essas proteínas são as proteínas de canal e as proteínas transportadoras. As proteínas de canal possuem um canal que permite a passagem de substâncias para dentro das células. Proteínas transportadoras, como o nome já transporta substâncias para dentro da célula. Existe uma molécula que a célula precisa, ela recebe, armazena no seu meio e libera com segurança. Nisso pode haver um gasto de energia, ou seja, TP, para a realização do seu trabalho.
As proteínas periféricas, por sua vez, são aquelas que não penetram na membrana plasmática, sendo observada apenas uma conexão fraca com a membrana. Devido a isso, as proteínas periféricas podem ser facilmente dissociadas da membrana. A sua função é de proteger a integridade do interior da célula, permitindo certas substâncias para a célula, enquanto mantendo outras substâncias. E também serve como uma base de fixação para o citoesqueleto em alguns organismos e a parede celular em outras. Hoje eu vou falar um pouco sobre o transporte ativo da membrana plasmática. O transporte ativo é a passagem de solutos pela membrana plasmática com gasto de ATP, ou seja, com gasto de energia. Esse transporte pode ser dividido em transporte primário, por exemplo, bomba de sódio e potássio, e o secundário, como por exemplo o cotransporte e o contratransporte. O que acontece é o soluto vai de menor para maior concentração, por isso que é gasto de energia, porque vai contra essa natureza, que é do maior para o menor, e nesse transporte ativo a gente vai do menor para o maior. A gente tem exemplos de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. O potássio ele está dentro da célula e o sódio fora da célula, e vai ocorrer uma diferenciação e bombeamento de íons, por isso que vai acontecer o transporte ativo. A bomba de sódio e potássio, ela auxilia a célula a ter o controle das substâncias que estão dentro dela, para que não haja demais. Então, a proteína carreadora do transporte de sódio e potássio, ela apresenta 3 sítios de fixação para íons sódio no interior da célula e 2 sítios de fixação para íons potássio. Assim sendo, 3 íons de sódio são fixados na parte interna dessa proteína, daí a sua função é ativada, recebendo o ATP, que é quebrado, gerando a energia que a proteína precisava, fazendo com que sua conformação fosse alterada, expulsando 3 moléculas para o exterior, trazendo 2 moléculas de potássio para o interior. Esse mecanismo ele é muito importante para controlar o volume da célula, pois se não houvesse, com o tempo o acúmulo de soluto de sódio no interior da célula levaria à entrada de água por osmose e a mesma iria inchar. A bomba também contribui com a célula para manter a sua carga elétrica negativa, pois se observarmos ela manda 3 moléculas positivas e entram apenas 2 para a célula. Essa é a bomba de sódio e potássio, ela é importantíssima para o funcionamento do nosso sistema nervoso. No transporte ativo secundário, nós temos o contratransporte e o cotransporte. No cotransporte, nós vemos que tem mais glicose do que sódio no interior da célula. E a tendência é que a glicose ela saia por difusão, sem gasto de energia. Então, como faz para que entre ainda mais glicose sem gasto de energia? Ela pode entrar pegando carona, digamos assim, com a difusão do sódio. Observando o esquema, quando o sódio entrar por difusão para dentro da célula, existe um tipo de proteína carregadora que pode levar junto uma molécula de glicose. Daí o nome transporte secundário, pois a glicose ela é transportada secundariamente para o interior da célula, sem gasto de energia, pois utiliza da energia do próprio sódio que está entrando naturalmente por difusão. Por isso o nome cotransporte, pois com a ajuda do sódio, a glicose é transportada na mesma direção. Já no contratransporte, nós temos o mesmo princípio, porém, as substâncias elas vão em direção opostas. Observando o esquema, o cálcio, assim como o sódio, ele está mais concentrado fora da célula. E para que o cálcio ele possa sair da célula contra o gradiente de concentração, ele também pode se utilizar da entrada do sódio na célula, através de uma proteína carregadora específica. Quando o sódio ele é acoplado na proteína, o cálcio se acopla também, aproveitando da energia de difusão do sódio e assim consegue sair. Temos outro exemplo também, que é o transporte em bloco. O que vai ser esse transporte em bloco? É o transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula. A gente tem entre eles a endocitose, que é o transporte para dentro da célula, e é dividido em subpartes, que é a fagocitose, que é a entrada de partículas sólidas para dentro da célula, e a pinocitose, que é a entrada de partículas sólidas, porém elas são diluídas na água. Também temos a exocitose, que a exocitose é a digestão digeridas e a eliminação para fora da célula das partículas. Esse é um pouco do transporte ativo.